Em dezembro de 2023, a Jéssica Canedo foi vítima de notícias falsas divulgadas por uma página de fofocas da internet, e isso trouxe consequências devastadoras. Eu quero iniciar esse vídeo deixando aqui os meus sentimentos para a família e para os amigos da Jéssica. Eu também, recentemente, perdi um pai e um irmão, e eu posso sentir também a dor que eles estão tendo pela perda da Jéssica. Mas eu preciso compartilhar com você a minha percepção de como esses eventos foram resultados de uma série de desrespeitos de leis e princípios fundamentais no empreendedorismo digital. E quem sabe, se esse vídeo alcançar outras pessoas que possuem grande influência na internet, que elas possam refletir e se conscientizar melhor sobre todo o conteúdo que elas geram aqui na internet. Então, vamos entender aqui, ponto a ponto, quais foram as leis que foram desrespeitadas, desconsideradas ou até abusadas pela Choquei. Uma das primeiras leis que eu abordo no meu livro Leis do Digital é justamente a lei da inteligência emocional, é a lei 2. Isso porque a responsabilidade emocional é o alicerce de todas as nossas interações. Ela nos ensina a reconhecer que cada palavra, cada postagem pode ter um impacto profundo no bem-estar emocional nosso e de outras pessoas. Principalmente quando você tem uma audiência gigantesca de dezenas de milhões de pessoas, como são essas páginas de fofoca, incluindo a Choquei. E uma das coisas mais importantes na inteligência emocional é justamente a empatia, que é a habilidade de você se colocar no lugar do outro. Quando a gente gera conteúdo nas redes sociais, isso implica que nós devemos pensar cuidadosamente como as nossas palavras vão impactar na vida de outras pessoas. E nesse caso da Choquei, a falta de empatia e de responsabilidade emocional foi flagrante. A disseminação de informações falsas só para viralizar teve consequências devastadoras. Ou seja, ela violou completamente a lei da inteligência emocional. E para agravar ainda mais, a Jéssica, logo que foi vítima dessas notícias falsas, fez vários apelos na internet pedindo que parassem de compartilhar aquilo. E o CEO da Choquei, ao invés de demonstrar empatia ou até arrependimento, acabou agravando a situação. Ele debochou do post dela, dizendo: avisa para ela que a redação do Enem já passou. Essa resposta dele não só demonstrou uma flagrante falta de responsabilidade emocional, como também alimentou ainda mais a angústia e o sofrimento tanto para Jéssica quanto para a família dela. E o que a gente pode aprender aqui desse caso, na ótica da lei da inteligência emocional, é que quando você constrói uma audiência na internet, seja ela de clientes, de amigos, de seguidores, você precisa entender que as palavras têm poder e que uma vez que você gera o conteúdo, você não tem controle sobre o alcance desse conteúdo. Então a responsabilidade pelo que você compartilha aqui precisa ser levada a sério. Outra lei que foi completamente desrespeitada nesse caso foi a da ética empreendedora. O dinheiro não pode estar acima de tudo. E quando o empreendedor esquece disso, deixa a ética de lado e foca apenas no crescimento e no lucro, em algum momento pode ter certeza, isso vai acabar se voltando contra ele de uma forma ou de outra. É justamente a ética empreendedora que nos lembra que honestidade, justiça e respeito aos outros são pilares essenciais para você construir um empreendimento de sucesso e sustentável. E fazer difamação ou espalhar notícias falsas vai totalmente contra a ética empreendedora. E nesse caso, além da desonestidade e do desrespeito que a Choquei teve com a dignidade humana, o problema ainda foi potencializado devido ao enorme alcance que não só a Choquei tinha, mas também todas as outras páginas de fofocas que replicaram esse conteúdo. E nesse triste caso que a gente pode destacar é a importância vital da ética empreendedora. Nos negócios, a verdade e o respeito pelos outros não são só apenas desejáveis, são essenciais para o sucesso no longo prazo. Uma outra lei que também foi desrespeitada e até abusada foi a Lei 23, que fala sobre o impacto nas mídias sociais. Algumas premissas dessa lei é que quando você constrói uma comunidade online, você deve fazer isso baseado no respeito, na consideração e na criação de conteúdo, pensando no impacto que isso vai causar na sua audiência. E o que acontece aqui é que a Choquei esqueceu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Para qualquer empresa, é extremamente importante construir uma comunidade, uma audiência leal, gerando conteúdo interessante e interações respeitosas na rede social. E a Choquei conseguiu isso com sucesso. Ela construiu uma audiência de dezenas de milhões de pessoas que confiavam em todo aquele conteúdo
que era compartilhado por ela. Agora, pense nisso. A Choquei tinha o poder de influenciar milhões, mas esqueceu a regra de ouro das mídias sociais, que é usar esse poder para construir e não para destruir. Quando a Choquei divulga notícias falsas, ela quebrou completamente essa lei. Ao invés de nutrir essa audiência com informações verdadeiras, ela escolheu um caminho que estrategicamente parecia ser interessante para o crescimento e para viralizar, mas que acabou prejudicando toda a comunidade dela, além de, infelizmente, gerar uma tragédia. E o que a gente pode observar é que quando a Choquei viola a Lei 23, ela não só quebrou a confiança com seus seguidores, mas também jogou fora a chance de se manter como uma voz positiva nas redes sociais. Talvez seja um pouco de exagero, mas vocês quase têm o poder de cancelar e de descancelar os outros, pô. Mais uma vez, um aprendizado que a gente tem aqui é que a gente controla o que a gente fala, mas a gente não controla o alcance do que a gente fala, uma vez que a gente publica isso na internet. Portanto, a importância da gente ser responsável com tudo aquilo que a gente diz por aqui. A Lei 24, Guerra Criativa de Guerrilha, claramente foi abusada pela Choquei, não só nesse episódio, mas ao longo de toda a sua existência. Afinal, ela desde o início se posicionou como uma página de fofoca. E o seu crescimento é completamente alinhado com o interesse das pessoas de viralizar essas notícias, essas fofocas. Acontece que uma vez que ela decidiu inventar essas fofocas, pensando apenas na viralização, ou talvez em outros interesses que a gente não saiba, ela trouxe consequências irreversíveis, demonstrando como pode ser o impacto negativo de uma comunicação irresponsável. E para piorar, existem alguns levantamentos que mostram que não foi só esse caso. Aparentemente isso foi feito em várias outras situações, o que é ainda pior, não só para Choquei, para as pessoas atingidas, mas também para toda a comunidade. As estratégias de marketing de guerrilha podem ser muito eficientes se forem usadas com ética, com responsabilidade e, claro, com cautela. Porque uma vez que você está gerando um conteúdo focando em gerar burburinho, a chance do tiro sair pela culatra sempre existe. Então todos os riscos aqui têm que ser calculados. E mais uma vez, a ética precisa andar muito bem alinhada com essa lei. Agora, a Lei 29, que fala do conteúdo magnético, é o que, se usado de forma adequada, consegue criar laços inquebráveis com a sua audiência. Essa lei fala da arte de você conseguir criar conteúdo que realmente ressoe com a sua audiência. Não é só chamar a atenção, é realmente criar valor, criar conexão, construir confiança. E a Choquei tinha essa fórmula na ponta dos dedos. Enquanto a audiência dela acreditava que todo aquele conteúdo que ela estava postando, todas aquelas fofocas, eram verdade, eles entendiam que a Choquei era uma fonte de informações ali de primeira mão. Mas a partir de quando você vê uma situação como essa e outras situações em que fica claro de que a Choquei não estava falando a verdade, estava querendo criar conteúdo apenas polêmico para viralizar, para crescer, mas sem responsabilidade, sem ética e sem respeito pela própria audiência dela, essa fórmula acaba escorregando pelos dedos. Ou seja, a partir de quando fica claro que eles sacrificaram a integridade pelo sensacionalismo, o tiro saiu pela culatra. E aí tem um ditado que diz que você até consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. E aí uma hora a verdade vem à tona, assim como as consequências. Cada um tem sua fonte, então se eu tiver errado, quem vai ter que arcar com isso sou eu. Agora, a Lei 38, que é Storytelling Encantador, que fala do poder das narrativas. É sobre essa arte incrível de contar histórias que cativam a gente, que geram conexão, sabe? E mais uma vez, a Choquei sabia usar isso para se conectar com a audiência dela. O problema é que quando você faz isso muito bem, mas contando uma história falsa, as consequências podem ser devastadoras. A Choquei usou storytelling o tempo todo para crescer, contando a história de terceiros, trazendo como se fossem segredos de primeira mão, mas a partir de quando fica claro que boa parte dessas narrativas, dessas histórias, eram mentira, aí o jogo vira e o tiro sai pela culatra. E mais uma vez, essa técnica de storytelling precisa ser feita com ética e com responsabilidade. Histórias falsas, clickbait, podem até chamar a atenção no curto prazo, mas uma hora a verdade vem à tona. E aí esse castelo de cartas desaba. Mas uma lei aqui que foi usada, abusada e quebrada foi a Lei 45 das parcerias visionárias. E aí eu tenho que trazer aqui
a associação da Choquei com a Mind8 e outras páginas de fofocas. Pelo que algumas pessoas, como por exemplo Daniel Penin, levantaram recentemente, acima dessas páginas de fofoca, havia uma estrutura coordenada de parcerias gerenciada por uma empresa chamada Mind8. E aí até faz sentido, né? Você vê que todas as páginas de fofoca acabavam replicando as mesmas fofocas. E essa parceria deu muito certo por bastante tempo. Veja como todos esses negócios se desenvolveram, cresceram e ganharam uma audiência gigantesca ao longo do tempo, além de ganhar muito dinheiro também, claro. Mas a partir de quando tudo isso se desenvolve e transforma em um negócio de milhões com uma audiência de milhões, a responsabilidade também aumentou exponencialmente. E a Choquei e essas outras páginas de fofoca e até a Mind8 tinham um poder gigantesco de comunicação nas mãos deles. Mas, mais uma vez, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E quando você usa esses poderes para contar histórias falsas, focando apenas nos resultados, você quebra completamente as bases dessa lei. E aí, uma vez que as pessoas descobriram que esse caso era falso, que haviam outras situações que também eram falsas, relacionadas a Choquei, e depois conectaram a Choquei a várias outras páginas de fofoca através da Mind8, a parceria visionária passou a ser uma forma de interconectar todos esses negócios e fazer com que as pessoas enxergassem como tudo isso estava sendo costurado de uma forma centralizada e, consequentemente, os problemas que a Choquei gerou acabou desencadeando problemas em todos esses outros negócios, acabou arrastando todo mundo para o olho do furacão. E o que a gente pode aprender aqui é que quando a gente vai firmar parceria com qualquer negócio, com qualquer empresa, com qualquer pessoa, a gente precisa entender se os nossos valores estão bem alinhados. Quando você se associa a outra pessoa ou a outro negócio, o que essa outra pessoa ou esse negócio fazem podem refletir diretamente na percepção das pessoas em relação ao seu próprio negócio. O caso da Choquei mostra pra gente como usar as leis do digital de forma irresponsável e antiética podem ser devastadoras, principalmente para quem sabe usar essas leis. A partir de quando você entende como funciona o jogo do digital, você tem o poder de conquistar uma audiência gigantesca, de crescer um negócio na internet. Mas cabe a você ter também a responsabilidade de entender esse poder de influência e o seu alcance no digital. Eu espero que depois de todo esse mal que foi causado, os responsáveis por tudo isso tenham aprendido algo e estejam trabalhando para que algo assim nunca mais volte a acontecer. Eu deixo aqui mais uma vez meus sinceros sentimentos para toda a família e todos os amigos da Jéssica. E para você, eu quero pelo menos encerrar com uma palavra de esperança. Porque você pode usar as leis do digital ao seu favor. Elas são ferramentas extremamente poderosas para você construir uma presença online sólida, respeitável e, acima de tudo, responsável. Então, lembre-se, enquanto a gente navega nesse mundo digital que é incrível, a gente precisa fazer isso de forma consciente, ética e com empatia. Vamos tentar usar o nosso poder digital para criar, inspirar e elevar a nós mesmos e aos outros. Olha só, juntos a gente pode garantir que as nossas ações digitais deixem um legado. Então, eu vou deixar aqui para você a minha playlist sobre as leis do digital e vamos lá fazer acontecer.